Pessoal, hoje eu vou contar pra vocês uma história de terror da série Goosebumps, tá? O nome da história de hoje é Sorri e Morra. Quem puder, inscreva-se no canal para dar uma força. Bom, vamos lá. Sorri e Morra. Não tem nada pra fazer em Pitt's Landing. Michael Warner reclamou com as mãos enfiadas nos bolsos de suas bermudas desbotadas. Pitt's Landing é um túmulo. Greg Banks reconheceu. Doug Arthur e Chuck Walter resmungaram, concordando. Pitt's Landing é um túmulo. Esse raro slogan da cidade, segundo Greg e seus três amigos. Na verdade, Pitt's Landing não era muito diferente de muitas outras cidadezinhas de ruas calmas. Jardins sombreados e casas velhas e confortáveis. Mas, enfim, lá estavam os quatro amigos numa tarde refrescante de outono. Na entrada da casa de Greg, chutando pedrinhas e pensando no que poderiam fazer para conseguir um pouco de diversão e aventura. Vamos até a loja de Groover ver se chegaram alguns gibis novos, Doug sugeriu. Pardal, a gente não tem grana, Greg lhe disse. Todos chamavam Doug de Pardal porque ele se parecia muito com um passarinho. Talvez cegonha fosse um apelido melhor, pois ele tinha pernas compridas e magras e dava passos enormes, como os de uma cegonha. Debaixo do tufo espesso de cabelos castanhos que quase nunca penteava, ele tinha olhos castanhos, pequenos como os de um passarinho, e nariz comprido e curvo, com um bico. Doug não gostava muito de ser chamado de Pardal, mas já tinha se acostumado. Mas podemos dar uma olhada nos gibis, Pardal insistiu. Até que Groover comece a gritar com a gente, Sherry disse. Ela estufou as bochechas e fez uma boa imitação do dono mal-humorado da loja. Vocês vão pagar ou vão se mandar? Ele se acha muito legal, Greg disse, rindo da imitação. Ele é mesmo idiota. Acho que o novo Força X vai chegar nessa semana, Pardal previu, dando um empurrão de brincadeira no amigo. Você devia juntar a Força X, disse Greg, empurrando Pardal de volta. Você poderia ser o Homem-Pássaro, seria legal. Todos nós podíamos nos juntar à Força X, Michael disse. Se fôssemos super-heróis, talvez tivéssemos alguma coisa para fazer. Não teríamos, não, Sherry respondeu depressa. Não há crimes para combater aqui em Pitt's Landing. Poderíamos combater as ervas daninhas. Pardal, que era um piadista da turma, sugeriu. Os outros riram. Os quatro eram amigos há muito tempo. Greg e Sherry eram vizinhos, e seus pais se davam muito bem. Pardal e Michael moravam no outro quarteirão. Vamos jogar beisebol? Michael sugeriu. Poderíamos ir até o parquinho. De jeito nenhum, Sherry replicou. Não dá para jogar só com 4 pessoas. Ela afastou uma mecha de cabelos pretos que tinham caído sobre seu rosto. Sherry estava usando um blusão amarelo com um amarelo muito grande para ela e legging de um verde brilhante. Talvez a gente encontre outras crianças por lá, Michael retrucou, pegando um punhado de pedrinhas do chão, que deixou escorregar por entre os seus dedos gorduchos. Michael tinha cabelos curtos, olhos azuis e um rosto cheio de sardas. Ele não era exatamente gordo, mas também ninguém poderia dizer que era magro. Ah, gente, vamos jogar beisebol, Pardal pediu. Preciso praticar. O meu time começa a jogar daqui a alguns dias. Time de beisebol no outono? Sherry perguntou. É um time de outono novo. O primeiro jogo é na terça-feira, depois das aulas, Pardal explicou. Oba! Vamos ver você jogar, Greg disse. Nós vamos ver você jogar a bola fora, Sherry acrescentou. O passatempo dela era provocar Pardal. Em que posição você vai jogar? Greg quis saber. No banco. Michael brincou. Ninguém riu, pois ninguém achava a graça das piadas de Michael. Talvez na defesa, Pardal respondeu, dando de ombros. Por que
Por que você não vai jogar, Greg? Com ombros largos e braços e pernas musculosos, Greg era um atleta do grupo. Ele era loiro e bonito, tinha olhos cinzas esverdeados e um sorriso largo e simpático. O meu irmão, Terry, devia me inscrever, mas ele esqueceu. Greg contou, fazendo uma careta. Onde está Terry? Sherry perguntou. Ela tinha uma pequena queda pelo irmão mais velho de seu amigo. Ele arrumou um emprego na sorveteria aos sábados e depois das aulas. Vamos até a sorveteria. Michael exclamou animado. Nós não temos dinheiro, lembra? Pardal disse chateado. O Terry vai nos dar casquinhas de graça, Michael disse, olhando para Greg, esperançoso. É isso aí, casquinhas de graça, sem sorvete dentro. Greg retrucou. Você sabe como meu irmão é careta. Que tédio, Sherry se queixou, olhando um passarinho pular na calçada. É um tédio ficar aqui em pé falando de como nossa vida é sem graça. A gente pode se sentar e falar de como nossa vida é sem graça. Pardal sugeriu, torcendo a boca num sorriso debochado que ele sempre usava quando fazia uma piada boba. Vamos passear, correr ou qualquer outra coisa. Sherry insistiu. Ela atravessou o gramado e começou a andar, equilibrando os pés calçados com tênis de cano alto na beira da calçada, agitando os braços como se fosse uma equilibrista andando no arame. Os meninos a seguiram imitando numa brincadeira improvisada do tipo siga o líder. Todos eles se equilibrando na beira da calçada enquanto caminhavam. Um Cocker Spaniel curioso saiu em disparada através da cerca de um vizinho, latindo animado. Sherry parou para lhe fazer um carinho. E o cachorro, com o seu toco de cauda abanando animadamente, lambeu a mão dela de algumas vezes, mas então perdeu o interesse e voltou a desaparecer atrás da cerca. Os 4 amigos continuaram a descer o quarteirão, brincando de tentar derrubar da calçada a quem estava mais perto. Eles atravessaram a rua e continuaram andando até passarem pela escola. 2 garotos estavam jogando basquete e algumas crianças jogando futebol na quadra de beisebol, mas não tinha ninguém conhecido. A rua fazia uma curva e se afastava da escola, e os amigos continuaram andando por ela, passando por casas conhecidas. Então, logo depois de um pequeno bosque, eles pararam para observar um terreno inclinado coberto por um gramado que não era cortado há semanas, cheio de mato e arbustos tortos que necessitavam de uma boa poda. No final do gramado, quase escondida pela sombra de carvalhos grandes e velhos, se erguia uma casa enorme em ruínas. Podia-se ver que a casa de 3 andares, feita de tábuas cinzentas, tinha sido muito bonita. Era cercada por uma varanda protegida por tela e coberta por um telhado vermelho inclinado que exibia chaminés altas em cada ponta. Mas as janelas quebradas do primeiro andar, as tábuas rachadas e manchadas pelo tempo, os buracos no telhado e as venezianas que pendiam soltas do lado da janela coberta de poeira mostravam que a casa estava abandonada. Todos em Pittsland sabiam que aquela era a mansão Kaufman. Esse era o nome pintado na caixa de correio que balançava no poste quebrado na calçada da frente. Mas a casa estava vazia há anos, desde que Greg e seus amigos podiam se lembrar. As pessoas gostavam de contar histórias esquisitas sobre a casa, histórias de fantasmas e casos apavorantes sobre mortes e outras coisas assustadoras que tinham acontecido ali. Provavelmente, nenhuma delas era verdadeira. Ei, sei que podemos fazer para nos divertir, Michael disse, olhando para a casa mergulhada nas sombras. O quê? O que você está falando? Greg perguntou desconfiado. Vamos entrar na mansão Kaufman.
ele disse, começando a atravessar o gramado coberto de mato. Puxa, você ficou maluco? Greg exclamou, correndo para segurá-lo. Vamos entrar, Michael retrucou, os olhos azuis iluminados pelo sol da tarde que passava por entre os carvalhos muito altos. Nós queríamos uma aventura, alguma coisa animada, não é verdade? Vamos, gente, vamos dar uma olhada. Greg hesitou, olhou para a casa e sentiu um arrepio na espinha. Antes que ele pudesse responder, uma figura escura saltou de dentro das sombras forçadas pelo mato alto e o atacou.